quarta-feira, estamos quase encerrando esta 14ª semana do tempo comum e continuando no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículos de 16 a 23. Jesus, durante toda essa semana, pediu, falou da messe que era grande, dos operários que eram poucos. Jesus que curou alguns enfermos durante as reflexões, durante os evangelhos propostos para esta semana. Jesus que elege os discípulos, e acredito que os discípulos tenham ficado assim um pouco engrandecidos, com o ego um pouco cheio de terem sido escolhidos dentre tantas e tantas pessoas para formar aquela primeira comunidade, aquele grupinho dos 12, de estar junto com o Mestre, de estar junto com o Salvador. Mas Jesus é muito perspicaz e possivelmente deve ter percebido alguma mudança de ânimo interior deles. Tanto que no Evangelho de hoje, Jesus fala: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Ser discípulo de Jesus não é fácil. Imaginemos anos atrás como que foi difícil para eles levarem a mensagem de Cristo, levarem a mensagem do Salvador, numa sociedade que era completamente descrente em Deus uno e trino, em Deus enquanto Criador do céu e da terra, onde todos os olhos estavam voltados para o imperador, para os governantes da época. Ser discípulo, ser seguidor de Jesus é nadar contra a correnteza. Ainda nos dias de hoje, em que sim, somos o maior país católico do mundo, onde a grande maioria, mesmo não sendo católica, acredita em Cristo, aliás, não são a maioria, mas uma porcentagem não são católicos, mas acreditam em Cristo, é uma sociedade basicamente cristã, mas mundo afora, Cristo não é bem recebido, a mensagem cristã não é bem recebida. Vós sereis odiados por causa de mim. Todos os discípulos, nós já falamos isso uma vez, com exceção de João, todos foram levados diante de governantes, foram interrogados, sofreram o martírio por causa da mensagem do Evangelho que levou a tantas e tantas pessoas. Ser prudente como a serpente é estar atento, é perceber o ambiente em que se está para poder levar a mensagem de Jesus. Mas devemos também ser simples como as pombas, de ir não fixar lugar, mas ir levar a mensagem de Jesus a tantas e tantas pessoas. Prudentes como as serpentes, simples e mensageiros e voadores como as pombas, sempre levando a mensagem de Jesus às pessoas. E sabendo que em alguns lugares elas não serão recebidas. Vós sereis odiados por todos, hoje em dia por alguns, por causa do meu nome. Que as portas que porventura se fechem diante da mensagem do Evangelho que você tenta levar, que os ouvidos que se fecham, que as línguas que vão contra a tudo aquilo que muitas vezes nós pregamos e acreditamos, não nos desanimem. Aqui em nossa arquidiocese, de uma forma especial, estamos aí começando a dar os primeiros passos com os grupos bíblicos de reflexão, esses grupos de reflexão da Palavra de Deus dentro das casas, que nós consigamos aos poucos ir entrando, ir levando a Palavra de Deus, e sabendo que em algumas ocasiões nós também não seremos bem recebidos, mas que sejam sempre motivo de darmos, sim, o passo seguinte, de continuarmos com nossa missão, de não desanimarmos, de levarmos a mensagem de Jesus aos nossos irmãos e irmãs que necessitam. Que Deus
sempre nos acompanhe, que o Espírito Santo sempre nos ilumine e que nós, por meio deste Evangelho de hoje, como discípulos e discípulas de Jesus, estejamos engrandecidos, sim, pela missão que Ele nos confia, mas não deixando que este engrandecimento, esta alegria nos pare e nos coloque barreiras para não irmos ao encontro destes nossos irmãos e irmãs que necessitam conhecer a palavra de Deus. E que Ele sempre nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.